Nós vamos então começar a nossa aula. Nós temos 16 participantes, tá? Esperar o pessoal terminar de entrar, então, tá? Quem está com o e-mail institucional fica mais fácil, porque não precisa, né? Já entra direto na sala, só um pouquinho. Nós temos 16 participantes. Bom, pegando, por favor, Vocês viram que eu coloquei hoje 2 vídeos, né? Um de revisão, que é de revisão de conteúdos, e outro da fórmula de Bhaskara, que ainda a fórmula de Bhaskara vai, então, esse conteúdo cai na prova também, tá? Então, o importante agora, então, assistem primeiro a fórmula de Bhaskara, né? Como que a gente desenvolve, nós vamos trabalhar hoje na sala também. E aí, depois, nós vamos partir para essa revisão, mas como o vídeo está gravado, vocês podem ver depois, tá? Certo. Pessoal, então vamos começar, tá? Já é 8h34. Vamos começar. Na aula passada, nós estávamos vendo como que poderíamos fatorar. Vamos lá. Eu estava lá na página 156 com vocês, tá? Então, vamos pegar lá na página 156, o exercício número 4, tá? Eu acho que eu acabei fazendo ali a letra A e a letra B, foi isso? Acho que é importante retomar, né? Porque é importante retomar. Vamos lá na página 156, então, pessoal. Lá na página 156, no exercício 4, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma equação do segundo grau, e ela é uma equação completa. É completa quando tem os 3 termos, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aqui está dizendo que um dos termos é trinômio quadrado perfeito. Para que seja um trinômio quadrado perfeito, precisa obedecer aquela ordem que eu já expliquei para vocês, né? Lá no produto notável, o quadrado do primeiro, mais ou menos, né? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Nesse caso aqui, então, quando é trinômio do quadrado perfeito, é possível descobrirmos as soluções, né, as raízes dessa equação. Então, vamos lá. Na letra A, eu acredito que eu já fiz com vocês, mas vamos fazer mais uma vez, tá? X ao quadrado mais 14x mais 49 igual a 0. Vejam, eu, então, posso apresentar, né, o produto notável, né? Qual foi o produto notável que gerou esse trinômio do quadrado perfeito? Eu ensinei para vocês o seguinte, eu posso tirar a raiz do primeiro e a raiz do último. Como aqui é tudo positivo, eu tenho o quê? O quadrado da soma. Então, eu posso escrever assim, raiz quadrada de x ao quadrado seria x, raiz quadrada de 49 seria 7. Como tudo é positivo, coloco mais aqui. Então, vai ser o quadrado da soma. Pessoal, esse produto notável, quando eu desenvolvo, tem que voltar nesse trinômio do quadrado perfeito, se ali for um trinômio do quadrado perfeito. Expliquei para vocês também, nono ano, que nós temos que... Vamos fazer um teste, olha, já que eu sei que lá na nossa regra, o quadrado do primeiro termo e o quadrado do último aqui está certo, está conferindo, nós vamos observar esse segundo termo, se ele se encaixa, tá? Se ele não se encaixar, nesse caso está falando ali que é trinômio quadrado perfeito. Mas se ele não se encaixar, o que acontece? Esse trinômio aqui, ele não é do quadrado perfeito, não dá certinho fazendo aquela regra, tá? Então, eu faço assim, ó, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 7, 14x positivo. Então, tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Conforme o exercício resolvido lá da página 156, nono ano, eu posso também escrever
produto notável na forma de distributiva, que é assim, olha, o que é x mais 7 ao quadrado? Não é x mais 7 multiplica x mais 7? Então, igual a zero? Então, eu posso escrever na forma de distributiva. Pessoal, veja bem. Então, como os dois fatores da equação aqui, dessa equação, esse produto e esse daqui, eles são iguais, ó, tudo que está dentro do parêntese é igual, então eu vou fazer o seguinte, ele vai ter duas raízes reais iguais, né? Ou seja, quando eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, ele vai ter apenas uma solução, tá? Uma solução, um número só, tá? Eu vou pegar, então, escolher um deles, já que os dois são iguais, e vou igualar a zero. Igualei a zero, então, x mais 7 igual a zero. X mais 7 igual a zero, qual é o valor de x? O x vai ser igual, vamos passar aqui o 7 negativo, então vai ficar menos 7. Então, gente, essa é a solução para essa equação. X é igual a menos 7, então, solução. Então, quando eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, vai ter só uma raiz, tá? Vamos lá para a letra B. Já fizeram essa letra A aqui? Posso apagar? Ou ainda... Pessoal, para a tarefa que eu passei hoje no AVA, nós vamos, então, até a página 164, tá? Essas daí são as tarefas que vocês terão que fazer para fazermos a prova, tá? Deixa eu pegar aqui o link, só um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Vamos para a letra B, então? Terminaram a letra A? Então, vamos lá para a letra B. A letra B vai acontecer da mesma forma, né? Olha lá. Y ao quadrado menos 24y mais 144 igual a zero. Então, eu vou aplicar ali a minha regra que eu ensinei para vocês, que vamos extrair a raiz do primeiro e a raiz do último. Gente, prestar atenção no sinal, olha. Quando o sinal do segundo termo é negativo, vai ser o quê? O quadrado da diferença, tá? Então, raiz quadrada do primeiro, então vai ser y, menos a raiz quadrada do último, que é 12, certo? E aí, pessoal, eu preciso verificar só o segundo termo para ver se está certo. Ó, quadrado do primeiro, então, vai dar y ao quadrado, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Ó, 2 vezes y, 2y. 2y vezes 12 menos, né, menos 24. Gerou, então, o segundo termo. Ó, o terceiro termo como que ficou? Menos 12 elevado ao quadrado, mais 144. Então, tá certo. Agora, você vê esse produto notável na forma de uma distributiva, certo? Né? Porque eu tenho y menos 12 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que y menos 12 que multiplica y menos 12. Pessoal, já que esses dois fatores eles são iguais, isso significa que esse trinômio, como todos os trinômios do quadrado perfeito, né? Como todos esses trinômios, ele tem o quê? Uma raiz só. Ele tem uma solução nesse caso. Então, vamos lá, vamos escolher um. Y menos 12, já que os dois são iguais. Y menos 12. Aqui, então, o valor de y vai ser o quê? Vou jogar para cá esse 12 negativo como 12 positivo. Logo, a solução, pessoal, será 12. O que é essa solução, nono ano? A solução ou a raiz de uma equação é quando eu encontro um valor que eu substituo pela incógnita, nesse caso, a incógnita y, né? Eu substituo, no lugar do y, eu vou colocar 12, e ele vai, então, ser zero aqui, né? Olha, eu substituo 12 aqui e vai zerar esse lado também. Por isso que eu tenho o quê? Uma equação, tá?
Beleza? Posso apagar a letra B ou ainda não? Quem está copiando? Caio. Tudo certo? Alessandra, terminou já? Ok, João Guilherme. Então vamos lá. Já vão fazendo a letra C e a letra D, então. Letícia, tá tudo certo? Leonardo? Sérgio, tá tudo certo? João Pedro, Mancin, tá tudo certo, João Pedro, hoje? Tudo certo? Conseguindo acompanhar? Então tá bom. Conseguindo acompanhar aqui a resolução? Então tá. Cleiton, tudo certo? Conseguindo enxergar bem o quadro? Ok. Então vamos apagar, então. Beleza. Posso apagar, Cleiton? Ok. Vamos lá, então. Vamos lá para a letra C, tá? Letra C. Quatro x ao quadrado mais 8x/2 mais 4,25 igual a zero. Vamos lá. Professora, aí é 8x/5. Obrigada, Amanda. De nada. Vamos lá. Começando, então. Eu tenho que tirar, então, aqui a raiz quadrada do primeiro e do último. Aqui está tudo positivo, então tá tudo bem. Lá no meu produto notável vai ser positivo, então, quadrado da soma. Então, aqui eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que seria 2x. Né? Olha, pessoal, o que eu falo quando eu estou tirando a raiz quadrada de 4x ao quadrado? Eu vou, olha, a raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, eu cancelo aqui o quadrado com esse e vai sobrar 2x. É isso que eu falo quando eu estou retirando, extraindo a raiz quadrada. Tá? Mais a raiz quadrada de uma fração, né? Vocês percebam que eu tenho aqui a raiz quadrada de uma fração, essa fração é 4,25. Nós temos o quê, pessoal? Quando eu tenho a raiz quadrada de uma fração, eu posso, então, retirar aqui, ó, certinho, a raiz quadrada. Então, seria o quê? 2/5 elevado ao quadrado. E aí, pessoal, nós vamos, então, pela regra, já que nós não conhecemos Bhaskara, daqui a pouquinho nós vamos conhecer, nós vamos, então, deixar aqui, observar se o segundo termo vai gerar isso daqui mesmo. Estou ensinando vocês assim para sempre vocês fazerem esse teste, para quem aprendeu muito bem essa regrinha. Então, olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 quintos. Então, olha lá, 8 quintos de x no caso, tá? Então, vamos para a distributiva. 2x mais 2 quintos e que multiplica 2x mais 2 quintos, igual a zero. Okay? Como aqui os dois fatores da equação são iguais, olha aqui, ó, nós temos dois fatores, né, que são iguais, nós vamos escolher um, já que essa equação tem uma raiz só, por ser um trinômio do quadrado perfeito. 2x mais 2 quintos igual a zero. Olha lá, pessoal, vamos fazer aqui. 2x igual a menos 2 quintos. E agora, professora, vamos multiplicar ali cruzado. Vai ser o quê? X que é igual. Vamos multiplicar aqui? Podemos. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes 5, 10. Menos 2 décimos, né? Mas, professora, lá no livro eu olhei a resolução do gabarito, apareceu menos 1 quinto. O que aconteceu? Heloísa Bisotto. O que aconteceu que lá na resolução de vocês tem menos 1 quinto e eu cheguei numa resposta
menos 2 décimos? Heloísa? Heloísa? Isabelle? Oi. Isabelle, eu cheguei aqui em menos 2 décimos. Por que lá no gabarito de vocês está menos 1/5? O que aconteceu aqui? O que eu preciso fazer para que eu chegue nessa resposta menos 1/5? Dividir por 2. Divide por 2. Nós temos sempre que lembrar, nono ano, que quando eu tenho dois números aqui, que eles são divisíveis por um número comum, eu posso fazer o que? A fração irredutível, tá? Então, aqui, menos 2 dividido por 2 é menos 1. E 10 dividido por 2 é 5. Então, resultado final ali do meu exercício C seria menos 1/5, tá? Beleza? Só esperando aqui vocês terminarem de copiar. João. Leonardo, tá tudo bem? Conseguindo enxergar bem aqui o quadro? Deixa eu arrumar aqui que acho que não tá pegando. Isso. Lucas Scheffer. Tudo certo? Maria Eduarda. Posso continuar? Vamos lá para a letra D. Posso continuar? Pode apagar? Vamos lá para a letra D, pessoal. Letra D, nós temos lá 36b ao quadrado menos 12b mais 1 igual a 0. Então, para encontrar as soluções desse trinômio do quadrado perfeito, novamente, nós vamos, então, procurar ali o produto notável que gerou esse trinômio. Então, eu expliquei para vocês o seguinte, que aqui nesse caso é negativo, né? O quadrado do primeiro termo e o quadrado do último. Então, o quadrado, a raiz quadrada de 36b ao quadrado, olha lá, raiz quadrada de 36b ao quadrado, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de b ao quadrado seria b. Então, 36b. 6b. Menos a raiz quadrada do último termo. A raiz quadrada do último termo é 1 mesmo, né, pessoal? Raiz de 1, raiz quadrada de 1 é 1. Só vou perceber aqui se o segundo termo tá ok para o menos 12b. 2 vezes 6, 12, 12b. 12b que multiplica menos 1, menos 12b. Ok. Então, sempre que eu faço esse produto notável no nono ano, eu preciso observar se vai gerar ali o segundo termo, tá? Por mais que o exercício fale assim, ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Façam esse teste para ver se vai gerar mesmo esse segundo termo, tá? Agora eu posso escrever a distributiva, certo? Forma de produto aqui de 2 fatores. E agora, como os fatores são iguais, eu posso pegar um dos fatores e vou igualar a 0. Então, vai ficar lá 6b menos 1 igual a 0. 6b, equaçãozinha agora do primeiro grau, tá? Vamos jogar o menos 1 para cá positivo. Então, 6b igual a 1. Logo, o b é igual a 1 sexto. Finalizando, então, a nossa solução aqui será 1 sexto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a página 157, nono ano. Página 157 já é tarefa de vocês, tá? Para essa semana. Então, vamos lá. Eu fiz o vídeo da fórmula de Bhaskara, então depois assistam com calma, tá? São 2 vídeos, um de revisão e de fórmula de Bhaskara. Então, são 2 vídeos para a aula de hoje.
Assistam. E aí vou explicar a fórmula de Bhaskara hoje para vocês. Nós temos 2 aulas, né, Nono? E aí depois disso nós vamos fazer os exercícios, tá? Posso apagar aqui a letra D? Alguém leia, por favor, o exercício 5 da página 157, por favor. Alguém? Eu leio. Tá. A professora de matemática de Vinícius pediu que os alunos resolvessem a equação 2x² mais 32x mais 128 igual a 0. Analisando a equação, o estudante logo disse que não era possível, pois a equação não era um trinômio perfeito. O professor interveio, dizendo que a equação era, sim, um trinômio perfeito e poderia ser transformada em um trinômio perfeito simples. Isso mesmo. O que seria um trinômio perfeito simples? Obrigada, Amanda. Eu posso pegar todos esses termos da minha equação e dividir por um número. Olha só, nós podemos pegar aqui, ó, o 2, o 32 e o 128, eu posso dividir por um mesmo número, certo? Que número que é esse? Os 3 precisa ser divisível por um mesmo número, entendeu? Eu vou escolher um número. Sei lá, eu escolho o 4, por exemplo. Aí eu vou olhar aqui, mais 2 não é divisível por 4, os 32 e né, o 128, enfim. Então, vamos começar. A gente pode dividir primeiro por 2. Se todos os números são pares, e olha aqui, então eu posso dividir por 2. Então, a professora disse que o aluno falou que não era um trinômio do quadrado perfeito, e a professora disse sim, que ele era um trinômio, que ele poderia ser transformado em um trinômio perfeito simples. É quando eu faço essa divisão. Então, eu vou dividir tudo por 2 aqui, ó. Vou dividir tudo por 2, todos os termos, tá? Então, 2 dividido por 2 vai sobrar x² mais 32 dividido por 2 vai sobrar 16x. 128 dividido por 2 vai sobrar 64, tá? Igual a 0. Gente, agora eu transformei e aí eu posso observar. Será que a letra A era só para fazer toda essa equação aqui, tá? Só um pouquinho. Então, vamos lá. Aí, pessoal, na letra A, então, nós dividimos, então, por 2, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, Vinícius pode dividir por 2 toda a equação. Tá? Então, a letra A seria isso. Agora, tá pedindo assim, determine qual é o valor de x. Se eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu posso, então, aplicar aquele que nós estávamos fazendo lá no número 4, tá, gente? Então, vamos, então... Vou apagar aqui. Posso apagar a letra A? Então, nós vamos dividir por 2. Quando a gente divide por 2, então, vamos lá como que vai ficar. Então, a equação lá na letra B é x² mais 16x mais 64 igual a 0. Então, eu expliquei para vocês o seguinte no ano, que vocês podem, então, fazer um produto notável, né? Desse trinômio quadrado perfeito. A professora já disse que é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso fazer o seguinte, tiro a raiz do primeiro termo, tiro a raiz do último, tudo positivo, coloco mais aqui, né? Então, a raiz quadrada de x² seria x, raiz quadrada de 64 seria 8, isso igual a 0. E aí, pessoal, vamos só fazer o teste lá do segundo termo, tá? Olha o teste, aqui é 16x, vamos ver se dá certo. 2 vezes x, 2x,
2x que multiplica 8, 16x. Então, tá bem redondinha a nossa equação, nosso trinômio quadrado perfeito. E agora, basta, se eu tenho um trinômio quadrado perfeito, tem uma solução só. Aqui eu posso, então, abrir essa distributiva aqui, ó, x mais 8, que multiplica x mais 8, igual a 0, tá? Como eu tenho dois fatores que são iguais, eu posso deixar um só. Então, x mais 8 igual a 0. Logo, x vai ser igual a menos 8. Então, o resultado, a solução, será menos 8. Tá bom? Então, sempre quando eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, eu posso fazer isso. Quem já conseguiu assistir o vídeo da fórmula de Bhaskara? Rafael já assistiu? Coloquei ontem. Alguém já assistiu? Amanda também, Patrícia, isso mesmo. Pessoal, nós vamos lá para a página 158, tá? Nós vamos estudar, então, essa fórmula tão assim, esperada por vocês, né? Quando vocês estão no 6º, no 7º, no 8º, vocês questionam a professora. Ai, professora, quando que eu vou estudar essa fórmula de Bhaskara, né? O que é a fórmula de Bhaskara? Gente, a fórmula de Bhaskara nada mais é que uma fórmula para encontrar as soluções. Nós já encontramos as soluções das equações incompletas sem a fórmula de Bhaskara. Nós encontramos a solução para um trinômio quadrado perfeito sem a fórmula de Bhaskara. E agora nós vamos utilizar essa fórmula de Bhaskara para determinar os valores de outras equações do segundo grau que não vimos até agora, tá? Não que vocês não possam utilizar a fórmula de Bhaskara para fazer o trinômio quadrado perfeito, pode. Vocês podem utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver também as equações incompletas, não tem problema. Apesar que o método que a professora ensinou para as equações incompletas fica bem mais fácil do que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, para quem pegou os outros processos, ela é um pouquinho mais complexa, mas vocês vão ver que não, vocês vão tirar de letra, certo? Então, o que é a fórmula de Bhaskara, né? Nós vamos, então, colocar aqui essa fórmula para vocês. Quem que foi Bhaskara, né? Será que Bhaskara existiu? Olha lá, tem um textinho, né? Conheça esse matemático que desenvolveu, né, essa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela homenageia, né, esse matemático, Bhaskara Acharya, né, no caso, responsável por aprofundar o estudo do método de completar os quadrados. Esse método de completar quadrados, pessoal, ele é um método para encontrar também as soluções. Para esse caso, nós vamos ver a fórmula de Bhaskara, e eu falei para vocês ali que por soma e produto tem aqui no livro de vocês, mas nós vamos nos aprofundar na Bhaskara por enquanto, vocês podem depois, tá? Então, ele viveu ali em 1114 a 1185, aproximadamente, né? Ele nasceu, então, ele viveu na Índia, ele era de uma família de astrólogos indianos e seguiu a tradição profissional da família. Porém, com uma orientação científica, ele começou a se dedicar à astronomia, né? E também à parte desses cálculos. Ele escreveu livros, né? Muito famosos, né? E ele também desenvolveu essa fórmula de Bhaskara, tá? Então, pessoal, vamos então para essa equação aí do segundo grau chamada fórmula de Bhaskara. Vocês já devem, então, quem viu o vídeo, devem conhecer. Olha o que seria essa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara está lá na página 158. Gente, então, nós vamos começar a fórmula de Bhaskara assim. X. Quem vai ser esse X? Esse X vai ser depois o resultado, nós vamos encontrar o resultado dessa equação. Então, nós vamos começar. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, sobre 2 vezes A. E aí eu falo para vocês, tudo que está dentro dessa raiz, nós vamos chamar de delta, de discriminante. Então, nós vamos
colocar o delta aqui como b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, depois que encontrarmos o delta, nós vamos voltar para a nossa equação. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Vamos lá? Eu fiz um exemplo com vocês no vídeo e agora eu quero que vocês vão lá para a página 160. Como eu já expliquei esse exemplo no vídeo, vamos lá para um exercício. Vou fazer ali 1 ou 2 com vocês, até que vocês peguem o jeitinho, né, de como que nós vamos fazer. Tudo bem? Então, essa seria a fórmula. Anota no post-it, coloca aí no computador, ou coloca aí no lugar onde vocês estudam. Porque, assim, é importante daí, nós vamos começar a substituir essas letras pelos nossos coeficientes, tá? Beleza? Vamos lá, então, começando? Então, essa seria a minha fórmula de Bhaskara. Isso tem aí no livro de vocês, tá? Tá anotado, se vocês quiserem anotar no post-it. Então, vamos lá para o exercício 7, letra A, que nós temos lá, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. E onde que eu coloco todas essas letras, né, professora? Da onde que surgiu? Lembra lá que eu falei para vocês dos coeficientes da equação? As equações completas, as equações incompletas, às vezes tinham só 2 coeficientes, ou B faltava, ou C faltava. Nesse caso aqui dessa equação, nós temos todos os coeficientes. Temos A, temos B, temos C. Gente, para quem ainda não entendeu o que é coeficiente, coeficiente é aquele valor que acompanha a incógnita, certo? Por exemplo, o coeficiente, a letrinha A, sempre vai acompanhar o x ao quadrado. Então, o valor aqui, o número que está acompanhando o x ao quadrado é o meu A. O número que está acompanhando o meu B, aliás, desculpa, o número que está acompanhando o x será meu B. E o número que está sozinho, sem nenhuma incógnita, será meu C. Então, o primeiro passo para que nós possamos ter sucesso na resolução da nossa equação será o quê? Eu saber determinar esses coeficientes. É o mínimo, tá bom? Então, o primeiro passo. Então, vamos lá. O primeiro passo, então, vocês podem fazer passo a passo, no vídeo a prof fez, tá? Primeiro passo é determinar os coeficientes. Então, determinar os coeficientes. O meu A é 1, o meu B é 2 e o meu C é menos 8. Beleza? Primeiro passo é esse daí. Já fizemos 1/3 da conta. A professora tá brincando. Vamos lá. Passo 2, segundo passo. Lembra que eu falei do discriminante? O discriminante é tudo que está lá dentro da minha raiz quadrada, né? Então, dentro da minha raiz quadrada, lá está b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o segundo passo é calcular o que está dentro da minha raiz, tá? E, professor, e essas letras? Essas letras são os nossos coeficientes que acabamos de ver no primeiro passo. Então, vamos substituir? Delta vai ser igual. Olha lá, o meu B. Quem que é meu B? Olha aqui. O meu B é 2. Então, 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Vou colocar entre parênteses, tá? Menos. O 4, gente, o 4 tá ali. É da fórmula. Então, 4. Quem que é meu A? O meu A é 1. Beleza, vamos substituir aqui o meu A no 1. E o meu C? O meu C é menos 8. Então, beleza, vamos substituir aqui no menos 8, tá? E aí, pessoal, vamos fazer essa multiplicação aqui, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação. Nós vamos elevar aqui. Então, delta vai ser igual. 2 ao quadrado é 4. Aqui, pessoal, tudo uma multiplicação. Então, nós temos que fazer o seguinte, não pode esquecer os sinais, nunca, tá? Ó, menos com mais desse 1 vai ser menos. E menos com menos será mais, tá? Então, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Logo, o delta vai ser o quê? 4 mais 32, 36. Então, esse é o delta. Quando vocês terminarem essa primeira parte, me avise, tá? Porque acho que eu vou ter que apagar para fazer o terceiro passo. Tudo bem? Bárbara, tá conseguindo acompanhar? Tô. Então tá bom. Pronto.
João Pedro Belo, conseguindo acompanhar? Sim. Tá. Beleza. Pronto. Tiago, conseguiu acompanhar aqui? Posso apagar para continuar? Pode. Então, tá. Vitória, tudo certo? Gente, eu vou perguntando assim para ver se tá tudo ok, tá? Gente, qualquer dúvida até aqui, para a professora, que a professora explica, tá? Vamos então, vou apagar aqui o primeiro e o segundo passo. Então, no primeiro passo, determinei A, B e C. No segundo passo, descobri o discriminante, que é o que está dentro da raiz, lá da minha raiz quadrada. E agora, o terceiro passo, nós vamos encontrar as raízes, tá? Então, vou apagar aqui. Vamos lá. O terceiro passo, então, lembra que eu passei lá a raiz? Então, é x menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Gente, lembra lá? O delta nós acabamos de descobrir, que é chamado de discriminante, né? O delta é 36, tá? Então, nós vamos substituir onde tem delta. E, deixa eu colocar aqui quem que é A, quem que é B, quem que é C, né? O meu A é 1. O meu B é 2 e o meu C é menos 8. Nós vamos usar ainda esses coeficientes para terminar aqui a nossa conta, tá? X que é igual a menos, tá? Quem que é B? Professor, o B é o 2. Continua, então, 2. Professor, e se fosse menos 2? E aí ficaria menos da fórmula com menos do B. Então, ficaria mais, tá? Então, sempre colocar o sinal, esse sinal é da fórmula, ele não pode desaparecer assim, né? Só se no caso o meu B for positivo, daí negativo, daí vai ficar positivo, tá? Mais ou menos a raiz de delta eu troco por 36. Dividido por 2 vezes o A. O meu A é 1. Até aqui, tudo bem? Gente, agora nós vamos partir quase para o final, tá? Então, aqui, vou reescrever aqui. Menos 2, mais ou menos. A raiz quadrada de 36 é 6. Dividido por 2 vezes 1 é 2. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter 2 raízes reais distintas nesse caso. Por quê, professora? Olha, por que eu coloquei aqui o mais ou menos 6? Porque para eu ter raiz quadrada de 36, eu posso elevar o 6 positivo ao quadrado, que vai dar 36, e eu posso também elevar o menos 6 ao quadrado, que também vai dar 36. Então, aqui eu vou fazer o x uma linha, que será uma resposta, e o x duas linhas. Uma com mais 6 e outra com menos 6, certo, no nono? Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar assim, x igual, x uma linha, tá? Vai ser uma resposta. Menos 2 mais 6 dividido por 2. Ó, tá vendo aqui? Coloquei mais 6 primeiro, depois vou trocar por menos 6. Aqui, a composição aqui do B vai ficar a mesma coisa, não trocamos o sinal, tá? Tá tudo certo. X uma linha, então, vai ser, eu tenho 6 e devo 2 naquela história ali, né? Se eu tenho 6 e devo 2, vou ficar com 4. 4 positivo dividido por 2. 4 dividido por 2 será 2. X duas linhas. Agora eu vou fazer o menos 6. Então, vai ficar menos 2, menos 6 dividido por 2. Menos 2 com menos 6, menos 8. Menos 8 dividido por 2, x duas linhas será menos 4. Ou seja, nono ano, nós vamos ter o quê? 2 raízes reais, 2 números, que se eu substituir aqui na equação de vocês, da letra A, eu vou conseguir fazer o quê? Uma igualdade, tá? Então, eu vou ter 2 raízes reais distintas. O que é distinta mesmo? Diferentes, tá bom? O que vocês acharam da fórmula de Bhaskara? Era difícil, fácil? O que vocês acharam? Já nós vamos ver, semana que vem, na nossa aula, nós vamos ver a aplicação do GeoGebra. Como que eu represento essa fórmula lá no GeoGebra? Horrível, Bárbara. Não gostou da fórmula de Bhaskara? Então, tá. Vamos lá. Podemos, então, quando assim que vocês terminarem, nós podemos fazer a letra B. Tá? Gente, essa tarefinha é de vocês, claro, vocês têm que pegar aí e começar a resolver todas essas partes, né? Até a página 164, tá? Então, com a explicação de hoje, a professora vai resolver mais alguns exercícios com vocês e esse conteúdo cai na prova também, tá?
toda a parte de equação de segundo grau ali, completas e incompletas, vai cair na prova, tá? Deixa eu fazer aqui. Podemos fazer a letra B? Posso apagar aqui? Alguém está copiando ainda? Peraí, prof, rapidinho. Tá bom. Pronto, pode apagar se quiser. Pode. Mais alguém? Vamos lá para a letra B, então. Acho que eu vou pegar aqui desde cima do quadro para ver se eu consigo deixar o cálculo em um quadro só para vocês. Então, professora, eu tenho que decorar essa fórmula? Gente, não precisa decorar nada. Vocês têm que entender o que está acontecendo, tá? Não precisa decorar, tá bom? Então, letra B. Olha lá, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Vamos lá para o primeiro passo, determinar os coeficientes. Quem que é A, quem que é B, quem que é C. Então, vou colocar aqui já, ó. A é 1, B é 2, C é menos 3, tá? A, B e C, com seus sinais. Não pode esquecer dos sinais, tá? Então, vamos lá. Então, A, B e C. Pessoal, vamos, no segundo passo, calcular o delta, que é aquele valor que vai dentro da raiz, tá? Ó, vamos lembrar da nossa fórmula. É menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, sobre 2 vezes A, tá? Essa é a nossa fórmula. O meu delta, pessoal, é aquele ali, olha, B ao quadrado, menos 4AC, que é o que está dentro da minha raiz. Nós chamamos de delta, de discriminante, tá? Tanto faz. Então, vamos calcular meu delta. O meu delta, pessoal, vai ser, quem que é o B ao quadrado? Então, eu vou escrever aqui de novo, tá? B ao quadrado, menos 4AC. O meu delta vai ser quem? Bom, o meu B é 2, então 2 ao quadrado. Menos 4 da minha fórmula, o meu A é 1, o meu C seria menos 3. Professor, eu preciso deixar dentro de parênteses? É bom, porque às vezes vocês acabam o quê? Esquecendo de fazer o joguinho de sinal, tá? Então, vai ser assim, delta igual 2 ao quadrado, 4. Ó, menos... Aqui, pessoal, dois sinais negativos, positivo, ó, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. 4, aí multiplica tudo, tá? Multiplica esses. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Certo? Delta vai ser o quê? 4 mais 12, 16. Agora, pessoal, eu posso fazer a composição diferente aqui. Eu posso escrever menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Tá? E agora eu vou escrever aquilo no terceiro passo. X que é igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Tá? E aí o X vai ser o quê? Bom, vamos lá. Menos B. Olha lá, o meu B é 2, mas tenho que deixar aqui o menos da minha fórmula. Menos 2, mais ou menos, raiz de delta. Quem é delta? Achei aqui 16. Sobre 2 vezes A. Quem que é A? O A é 1. Vamos para cá. Vamos melhorar isso daqui. Vai ficar X igual a menos 2, mais ou menos. Quanto é a raiz de 16, nono ano? Muito bem, é 4. 4 dividido por 2 vezes 1 é 2. E agora, gente, vamos partir para as soluções finais. O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, fazer o x uma linha com mais 4 e o x duas linhas com menos 4, já que, para a raiz quadrada de 16, tanto vale eu elevar o 4 ao quadrado como menos 4, tá bom? Então, vamos lá. X uma linha. Professora, tem problema eu fazer o menos 4 aqui primeiro que o mais 4? Não tem problema nenhum. Eu sempre faço porque o mais aqui vem primeiro, né? Mas tudo bem. Menos 2 mais 4 dividido por 2. X uma linha. Menos 2 mais 4, então eu tenho 4 e devo 2, vou ficar com 2. E 2 dividido por 2 é 1, tá? Agora aqui, x duas linhas.
menos 2 menos 4 dividido por 2. Nono ano, percebam. Ó, só vai negativo aqui, ó, no segundo. Vocês perceberam que aqui, ó, o menos 2 continuou com o mesmo sinal, tá? Não vão trocar, por favor. Então, vai dar menos 6 dividido por 2 será menos 3. A minha solução, então, será duas raízes reais distintas, diferentes, tá? Então, aqui nesse caso, o x uma linha deu 1 e o x duas linhas deu menos 3. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 3 e 1. Bárbara, o que achou? Menos ruim, Bárbara? Ai, professora, é muito complicado isso daí. Vamos lá. Bianca. Entendeu, Bianca? Cadê a Bianca? Ô, professora, você pode explicar de novo ali no x menos 2 mais ou menos 4 dividido por 2? Dali, o resto. Pra cima. Daqui? É. Ô, Isabela, então para eu descobrir as duas raízes dessa equação, primeiro, sabe essa raiz aqui quadrada de 16? Ela tanto Sim. pode ser 4, como ela pode ser menos 4, não é verdade? Ó, se eu elevo o menos 4 ao quadrado, ela pode ser 16. E se eu elevo 4 ao quadrado, ela também pode ser 16. Então, ou seja, eu tenho que fazer com esses dois resultados, tanto para mais 4, como para menos 4. Tá? Então, eu preciso fazer esse resultado. Então, vai ficar assim, ó. O menos 2, eu venho trazendo ele desde aqui. O que vai mudar aqui é essa raiz, ó. Então, a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4, tá? E aí, nós temos aqui para x uma linha. Então, menos 2 mais 4, que seria esse 4 positivo para a raiz quadrada de 16. Então, menos 2 mais 4 seria 2, né? Ó, tenho 4, devo 2. Dividido por 2. Então, esse 2 aqui. 2 dividido por 2 seria 1. E aí eu faço... Ah, tá, agora eu entendi. Obrigada. Uhum. De nada. Então, e o menos 4 eu vou fazer porque eu tenho que fazer, entendeu? Para a raiz de 16, ô Débora, tem que ver a Amanda, não a Amanda Ramos, a outra Amanda, ela tá tentando entrar sem o login do colégio daí, tá? Tá bom, eu vou colocar lá no grupo. Então tá. Aí com outro e-mail pode negar mesmo. Aham, tá. Beleza. Aí, pessoal, nós temos então essas duas soluções, tá? Beleza? Entendeu? Alguém ficou... Francisco entendeu bem? Felipe? Entendeu, Felipe? Viram, pessoal, que assim, vocês ficam, nossa, equação de segundo grau, Bhaskara, sei lá, olha, tá certo, né? Dá um certo trabalho, mas vocês viram que é um passo a passo ali que vocês conseguem resolver. Só não pode errar, por exemplo, no começo, porque errou no começo, pronto, né? Erra tudo, certo? Bom, eu acredito que a letra C, a letra D, a letra E, F tá tranquilo, né? G. Bom, eu vou fazer a letra F com vocês, tá? E a letra G, enquanto dá o nosso horário aqui. Depois nós vamos, né? Então, sobre fórmula de Bhaskara, depois nós vamos fazer um exercício contextualizado também, né? Um exercício ali com texto, que a professora, né, gosta ali sempre de colocar não só a parte, né? É importante vocês aprenderem essa parte algébrica, né? A parte de como resolver essa equação. E isso é só por meio do quê? Fazendo várias vezes, né? Para aprender mesmo essa fórmula. Mas também tem a parte mais contextualizada, que tem essa fórmula de Bhaskara envolvida ali em um texto, né? Para a interpretação de vocês, então é importante também. Mas nesse primeiro momento, o que vocês precisam saber? Saber ali quem é A, quem é B, quem é C, né? Saber também como calcula um discriminante. Às vezes eu tenho a dúvida até no momento de somar um número negativo com um número positivo, fazer uma divisão de fração. Então, por isso que é importante, ó, nós temos exercício 7, várias opções ali para que vocês possam ir treinando. Vocês viram que esse livro da Poliedro, ele tem bastante exercício para o treino mesmo, tá? Então, vamos lá. Posso apagar aqui? Posso? Pode? Tá. Vitória, tá entendendo, Vitória? Rafael, deu certo? Entendeu bem?
para a letra F. Então, essa tarefa de vocês aí, gente, vocês precisam fazer, eu acho que até amanhã. Então, acho que até o dia 10 a professora colocou. Então, façam, tá? Vou lá para a letra F, então. Então, vocês vão ficar a critério de vocês aqui, resolver a letra C, a letra D, né, e a letra E. Nós temos lá 9x ao quadrado mais 9x mais 2 igual a 0. Então, primeiro, quem é A, quem que é B, quem é C? Então, A, termo que acompanha o x ao quadrado. B, termo que acompanha o x. C, termo que acompanha nada, né? Fica sozinho, sem nenhuma incógnita. O número que está sozinho. Agora, o discriminante. Discriminante, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, o discriminante aqui. Quem é B? A é 9. 9 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 9, vezes 2. Percebam, aqui não tem nenhum sinal negativo nesse produto, né? Só esse mesmo. Então, vai ser negativo mesmo. Olha lá. 9 vezes 9. 81. Muito bem. Menos. 4 vezes 9. 36. 36 que multiplica 2. Se não me engano, 72. É, né? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, 81 menos 72, 9. Concordo? 9, né? Então, o discriminante aqui vai ser 9. E agora nós vamos para a nossa fórmula, né? Nossa fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos, a raiz desse delta, desse discriminante, 2 vezes a. X vai ser menos b. Então, aqui vai ser menos 9. Gente, menos da fórmula, o 9 é positivo, tá? Mais ou menos raiz quadrada de... O delta é 9. Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 9. Tudo 9, né, gente? Vamos lá. Então, aqui vai ficar menos 9, mais ou menos, raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Dividido por 2 vezes 9, 18. E agora nós vamos partir para o final, né, da nossa equação. Vamos fazer x uma linha, x duas linhas. X uma linha é igual a menos 9 mais 3 dividido por 18. E aí eu vou ter aqui, ó, menos 9 mais 3, então eu devo 9, tenho 3, né? Então aqui vai ficar menos 6 18 avos. E agora, professora? Gente, fração irredutível, né? Lá na avaliação, posso ter dado aqui uma equação, vocês vão fazer a resolução, mas no final, nas alternativas, a solução sempre na fração irredutível, tá? Porque isso é o normal, vocês precisam ir aprendendo, até porque lá no ensino médio vocês vão fazer simulados, vão fazer provas, né? Tem bastante prova de marcar, de objetivas, né? Então, sempre o resultado final, fração irredutível. Vamos dividir por 2. Dividindo por 2 aqui. Ah, dava até para dividir por 6 direto, não dá, gente? Dá até para dividir por 6, né? 6 e 18 são múltiplos. Então, dá para dividir por 6 aqui, por 6 também. Então, menos 6 dividido por menos 6, por 6 seria o menos 1. E 18, né, dividido por 6 seria 3. Então, uma resposta aqui seria menos 1/3. E a outra resposta? Vamos aqui para o x duas linhas. Menos 9 menos 3 dividido por 18. Vejam, eu fiz o x uma linha com mais 3 e o x duas linhas com menos 3. Aqui vai dar menos 12 dividido por 18. Também, gente, fazendo a fração irredutível. Vamos dividir por 6 aqui de novo. Ó, divide por 6, divide por 6. Então, 12 dividido por 6 seria menos 2. 18 dividido por 6 seria 3. Logo, a solução para essa, a solução vai ser o quê? Menos 1/3 e menos 2/3. Ok? Pessoal, vou fazer a chamada, tá? Deu nosso horário já praticamente. A professora vai fazer a chamada.
eu só ver a nossa aula que a gente foi. Foi na terça. Na terça é dia 7. Hoje é dia 9. Chamada. Alessandra. Oi. Amanda. Amanda não entrou, né? Ana Clara. Oi. Anne. Professora, Eu. você me pulou. Ah, Amanda Ramos. Verdade. Amanda Ramos, Ana Clara, Anne, Bárbara, Eu. Bianca, Eu. Bruna, Oi. Caio, Eu. Derek, Eu. Ellen, Felipe, Eu. Francisco, Eu. Heloísa, Oi. Isabelle, Eu. João Guilherme, João Pedro Belo, Eu. João Pedro Mancin, João Pedro Eu. Mancin, João Pedro Pedroso, Eu. Cleiton, Eu. Leonardo, Eu. Letícia, Leandra, Eu. Lilian, Eu. Lucas Scheffer. O Lucas Braço não está? Eu. Ah, tá. Não, Lucas. Aham, você sim, Lucas. O Lucas Braço está ou não? Deixa eu ver. Não. Não está. Só um pouquinho. Lucas Scheffer está. Maria Eduarda. Oi. Mirella. Nayara. Patrícia. Aqui. Pedro. Prof, eu tô aqui, tá? Tá bom. Uhum. Pedro Henrique. Pedro Henrique estava, né? Tá. Pedro Walter. Pedro Walter não está, né? Não. Rafael. Oi. Raquel. Eu. Sérgio. Eu. Tiago. Eu. Vitória. Beleza. Eu. Pessoal, então vocês estão dispensados, tá? E voltem no outro link daí na próxima aula. Tchau, então. Até depois. Até na última aula.